Agora vamos fazer o programa 4. Esse programa faz referência à parte 3, ou programa 3 da semana 5, que é o anterior. E esse programa é aquele do número de repúblicas que precisa fazer compras para todas elas, mas que ele pergunta no início quantas são as repúblicas. Agora, é preciso modificar para não precisar perguntar no início o número de repúblicas. Bem, então tem que ter uma condição de saída. Quando se chegar ao final, o estudante já entrou com todos os dados de todas as repúblicas, o que ele vai fazer? Ele deve entrar com o número 0 ou um número negativo para o número de itens daquela república. Se isso acontecer, significa que ele não quer mais entrar com valores para as repúblicas. Tem uma outra parte aqui que ela é importante para a gente classificar o resultado. Mas por enquanto vamos fazer essa parte, aí a gente vem nessa aqui logo na sequência. Então vamos lá, como usa o programa anterior, eu vou copiar ele para cá, Ctrl C, Ctrl V para cá, olha. Então, o que eu tenho aqui? Aqui é quando eu já sei qual é o número de repúblicas. Por isso eu posso usar o for. Quando eu não sei, quantas vezes vai rodar aqui dentro? Não sei a priori. Se não está definido a priori, isso aqui não significa um intervalo. Qual que é o valor máximo? Não sei. Se tiver 50 repúblicas aqui para fazer compra, vai ser 50. Se tiver uma, vai ser 1. Então, eu não posso mais ter essa pergunta do número de repúblicas. Isso não vai acontecer. Eu não posso ter isso mais. O que vai acontecer é o seguinte. Eu tenho que pedir a quantidade de itens aqui, ó, entre a quantidade de itens para a primeira república, para esta república. Eu tenho que fazer isso fora do for. Por que eu tenho que fazer isso fora do for? Porque primeiro porque não vai ser for mais, vai ser o while. Tem que fazer isso fora do loop, para ele poder fazer o teste do while. Então, enquanto o quê? Qual é a condição? O num for maior do que zero. Porque se ele for menor ou igual a zero, ele já não é para executar. Inclusive, se fosse 0 repúblicas, ele já entraria aqui, ó, num, 0, num, menos 1. Ah, num é maior que 0? Não. Então ele já sai e imprime o valor total da compra sendo o quê? 0. Será que isso funciona? Se eu testar agora, isso vai funcionar? 0. Olha lá, funciona. Ele sai, não entrou nenhuma vez e ele já apresenta o valor total da compra. No entanto, nós temos que fazer algumas outras alterações aqui dentro, né? Ele vai entrar aqui já com um valor de num, tá certo? Da primeira república. Então, quando ele rodar, ele roda aqui para todo mundo. Essa parte do for aqui não tem problema nenhum manter for, tá certo manter o for, porque ele tem que informar para aquela república quantos itens vão ser comprados, e esse é o num que ele informou. Acontece que é importante ao final do while a gente ter a nova entrada de dados, o novo num da próxima república, porque ele também vai ser usado aqui. Ele é usado, ele é fundamental, ele é a condição de saída do while. É a partir dele que se entra, mas então também é a partir dele que se sai. Se ele valer um número negativo ou se ele valer 0, ele chega aqui e não roda de novo. Então uma condição de saída agora é outra. Não é rodar para x repúblicas, mas sim vai rodando enquanto não entrar com um dado valor, que seria um valor negativo para a quantidade de itens da compra. Então se isso acontecer, é porque eu quero sair. Posso então rodar o programa para testar até aqui se essas alterações estão surtindo efeito. Então agora aqui a gente já tem um exemplo de while com for. Então é o loop dentro do loop, né? Loop aninhado, no entanto não é um for aninhado, porque eu não tenho for dentro de for. Eu tenho um for dentro do while. Então para cada vez que ele roda no while, ele para aqui e fica rodando aqui dentro enquanto estiver no intervalo do for. Depois ele sai, altera aqui de novo, entra de novo e assim por diante. Então entra a quantidade de itens para esta república. 2 itens, valores 70 e 40. Opa, aí a mesma coisa aqui, ó. Aqui I não está definido, tá vendo? Agora a forma de... Antes eu estava mandando imprimir o I. Eu não tenho mais esse I. Eu estava falando assim, ó, valor, compra, república, tal. Poxa, se eu quero numerar quantas vezes ele entra aqui, eu vou ter que botar um contador para isso. Então eu vou colocar cont igual a 1, tá? E quando chegar aqui no final, que ele vai rodar para a primeira república quando ele entrar, ele vai fazer cont mais igual 1. E esse cont é o i. Então, na verdade, eu vou até chamar de i. Ele é um contador, mas eu vou chamar de i.
tá? Porque ele precisa, está imprimindo I aqui dentro. É necessário aqui dentro da impressão, a não ser que eu tirasse a impressão do número da república, tá? Mas se não, vai dar problema. Já deu, né? Então vamos rodar de novo. Eu quero 2 itens nessa república, 60 e 70 reais. Pronto, ele me falou o valor total. Agora na próxima eu quero 3, fica 60, 70 e 100 reais. E aí eu não quero entrar com mais nada. Posso entrar com 0 ou número negativo. Pronto, ele sai. E agora na hora que ele sai, olha, quando ele sai do while, o meu print está paralelo ao while. Ele não está dentro do while, ele está paralelo. Ou seja, depois do while ele executa de todo jeito. E aí sim ele imprime o total, que já foi sendo computado à medida que foi somando o total de cada república aqui dentro. Tá? Bem, falta fazer uma parte importante desse programa, né? Ele pede, no fundo, 2 melhorias. Olha. Então a segunda parte a primeira parte foi troca por while, porque eu não consigo resolver com for a condição que ele me deu. O for é quando eu já sei a priori os limites do que precisa ser caminhado, dos valores que tem que ser passados, né? A partir de um incremento do valor inicial, um valor final. Já o while é quando é a partir de uma condição. Foi o caso. A condição é um dado valor ser negativo ou ser zero. Então agora sim, precisei usar o while. E para a segunda parte, olha, o programa deve ainda verificar o imposto total gasto com as compras, que é calculado sobre o valor total da compra, seguindo essa tabela aqui, ó. Então, depende do valor da compra, o imposto, mas depende também da quantidade de itens. Olha que curioso. Então, o valor de itens total eu não tenho. Então, não sei quantos itens foram comprados. Eu até tenho o valor total, soma total vou ter quando ele sair do while para eu fazer essa comparação. Mas eu não tenho a quantidade de itens. Então, eu vou falar assim, ó, QTD vai começar valendo 0. E cada vez que ele entrar com o num aqui, ó, já tem um num aqui, né? Aliás, eu posso fazer o QTD já recebeu o num, mas eu não vou fazer isso não. Eu vou fazer ele receber o num aqui dentro do while. Então, QTD mais igual, ele é um somatório, então mais igual, que é o que estava nele, mais uma coisa, que é o num. Então agora eu consigo contar a quantidade total de elementos, porque toda hora eu faço o QTD receber mais o valor do num, que era a quantidade de elementos de cada república. Isso vai acontecer dentro do while para todas as repúblicas. Então aqui dentro eu vou ter um se, aqui dentro não, aqui fora, né? Já saí do while, entende? Eu já imprimi até o valor total da compra, mas é necessário agora falar qual vai ser o imposto. Qual o imposto em cima desse valor total. Então, se o valor da compra, vou comparar primeiro o valor da compra e depois ver qual era a quantidade de itens, se é até 10 ou mais de 10. Então, se valor, soma total, é menor ou igual a 250, então eu estaria nessa faixa. E eu ainda teria duas opções, que é 2 ou 2,5%. Então, se for até 10 itens é 2, se não é 2%. Então aqui dentro eu tenho que verificar um outro if. Ó. Se agora o QTD é menor ou igual a 10, então eu vou ter que o percentual aqui, no caso o imposto, que eu vou chamar de IMP, é de 2. No caso 2%, hein? Tá? Lá no final tem que fazer a conta ainda, hein? Estou só guardando qual é o percentual aqui dentro do imposto. E aí eu tenho as outras categorias. Aqui eu tenho o else, quer dizer, o else seria, no caso, olha, do total ser menor do que 250, mas a quantidade não ser menor do que 10. Então seria mais do que 10, então aí é 2,5. Então, IMP, que é o imposto, igual a 2,5. Isso vai acontecer também, eu vou dar um Ctrl+C ou Ctrl+V, para a segunda categoria de valor, que é quando ele é
menor ou igual a 500. Então aqui, ó, se ele for menor ou igual a 500, porém maior do que 250, então aqui eu tenho que fazer um elif, certo? Porque se ele não for menor do que 250, menor ou igual a 250, testa se ele é menor ou igual a 500. No entanto, se ele for menor do que 250, ele não vem aqui, pela característica do elif, do if com elif. Então, se ele não vier aqui é porque necessariamente foi menor. Se ele vier aqui é porque necessariamente não foi menor ou igual a 250. Então, ele está no intervalo de 250 e 500, como determina aqui o enunciado. E a última categoria é acima de 500. E acima de 500 é o que sobra. Tá? Aqui ainda é necessário trocar aqui, né? Que seria 3 e 3,5. E o else aqui vai fazer a mesma coisa também trocando os valores. Que aqui seria 4 e 4,5. Tá vendo? Ó? 2, 3 e 4, 2,5, 3,5 e 4,5. Então é o que a gente está vendo aqui. Ó. 2, 3 e 4, que são as situações de menos do que 10 itens, variando a soma. Tá? Menor ou igual a 500, aliás, menor ou igual a 250, entre 250 e 500, inclusive o 500, e acima de 500 é o else. Né? E aí, para cada um deles eu testo também aqui internamente, com o if aninhado. Eu até poderia colocar um end aqui, ó, e quantidade menor ou igual a 10, aí o imp igual a 2. Poderia resolver isso sem if aninhado. Eu acho melhor, mais interessante resolver dessa maneira. Faz a condição de um, depois a condição do outro. Isso depende do problema, cada um pode resolver da sua maneira, não vai fazer diferença, é importante funcionar no final. Depois que eu calculo o percentual, eu tenho que então fazer aqui embaixo a conta, que é qual é o percentual em cima do valor total, e imprimir. Posso até já imprimir, então eu vou fazer aqui o print, é um print formatado, onde eu vou imprimir valor total do imposto, dois pontos, R cifrão, na verdade é cifrão, aí vem a variável, aí vem a variável, vou colocar depois 8.2, mas qual é o nome da variável? É exatamente, não é uma variável só, tá? É o imp multiplicado pelo valor total, ou soma total vezes o imp, mas o imp ele não está em percentual. Vezes 4,5 não, é vezes 4,5%. Então eu ainda tenho que dividir por 100. E aí sim imprimir com essa quantidade de casas decimais. Vamos lá então, testar o programa. Vou tirar essa linha a mais aqui no meio, tá? Vamos lá fazer o programa, rodar o programa então. Entre quantidade de itens para esta república, 2. 7,60, 67. Próxima república tem 4 itens. Vamos colocar 80, 60 e 120. Opa, são 4 e 200. Agora eu quero terminar. 0. Que situação que ele saiu? Aqui ele deu, tá vendo? Ele imprimiu de uma forma aqui usando elevado a 1. 2.1 elevado a 1. O motivo dele ter impresso dessa maneira talvez tenha relação com o fato da gente ter feito a conta aqui dentro, tá? Eu vou tirar isso daqui, então vou fazer fora. Vamos fazer aqui, ó. Imposto vai ser igual ao soma total vezes o imp dividido por 100. E aqui dentro eu vou imprimir imposto passando com essa formatação aqui. Então a variável imposto agora eu calculei fora, porque aqui ele forçou para mim, ó, isso aqui é 2.1 elevado a 1, é 2.1. 2.1, porque elevado a 1 elevado a 0,1 é o 2.1. Então esse foi o valor do imposto que ele calculou, porque para essa categoria, olha, são menos do que 10 produtos e o valor compra total deu 570. Então aqui ele está aplicando 4%, tá? Entre esses 527, tá?
só avacalhou aqui a formatação, que não imprimiu certo aqui 2 casas decimais depois da vírgula, isso que a gente vai ter que avaliar. E é isso que nós vamos rodar aqui agora, com essa alteração que eu fiz. Vamos lá. República primeira 3 itens, 70, 20 e 30, deu R$120. A segunda República tem 2 itens só, vai ser 100 e 30. E não tem mais, já vou sair. Pronto, agora ele imprimiu aqui da maneira que a gente queria, ainda que o imposto tenha ficado só com uma casa decimal. Bem, essa impressão aqui ainda está estranha, tá? Mas eu vou encerrar dessa maneira e aceitar esse valor total aqui com essa limitação, porque esse 5.0 Opa, faltou uma coisa importante aqui, gente. O EFzinho, eu estou usando errado. Ó. Agora sim, ele necessariamente vai imprimir certo. 2, 50, 100, o 2 de novo, 100, 100. Aí acabou, não quero mais. Pronto, agora sim com 2 casas decimais. Debugamos. É um programa maior, né? Pra você ver, ele tem quase 50 linhas. É isso.